E queridos, Deus colocou uma palavra no nosso coração para hoje. Deus tem uma palavra para nós que já está queimando o nosso coração há muito tempo. Mas é para hoje, era para hoje. Então quero que você preste atenção, quero que você ative aí o seu espírito para que você possa receber essa palavra. Porque essa palavra é o que vai nos direcionar no ano de 2022. Amém? Posso contar com você? Glória a Deus. Então, queridos, vou pedir para a Radassa botar ali o nosso tema desse ano. E o nosso tema desse ano para 2022 é esse aqui, ó. É tempo de amadurecer. Você pode repetir comigo? Diga assim, é tempo de É tempo de amadurecer. E a palavra que Deus colocou no nosso coração foi exatamente essa. Amadurecer. Amadurecer. É tempo de amadurecer. E queridos, nós não sabemos o que está por vir. O ano de 2022 é um ano, né, que vai acontecer muitas coisas no nosso país. E nós não sabemos o que vai acontecer, né? Mas não sei você, mas eu sinto no meu espírito um alerta. Eu sinto no meu espírito uma luz acesa para esse ano. Eu não sei te explicar o que é. E nem sei te explicar o porquê. Mas eu diria que é tempo da gente ficar atento. Como os sentinelas que nunca dormem, que sempre estão atentos e preparados. Se eu pudesse te dar um conselho, seria esse. Fique atento. Fique alerta. Fique com as anteninhas ligadas, porque esse ano de 2022 é um ano que muitas coisas aí vão acontecer. Amém? E como eu falei, não sei o que vai acontecer, mas uma coisa nós sabemos. E o que é que nós sabemos? Nós sabemos que o Senhor dos talentos está voltando. Nós sabemos que Ele virá para prestar contas de acordo com os talentos que Ele deu a cada um. Olhe para o irmão do seu lado e pergunta para ele assim: meu irmão, como estão os talentos que Deus lhe confiou? Não é para responder, é apenas para você pensar. É apenas para você levar para sua casa e tentar responder essa pergunta. Como é que estão os talentos que o Senhor me confiou? E voltando sobre amadurecer, eu quero falar para você que amadurecer não é maturidade. Repita comigo assim: amadurecer ainda não é maturidade. O que é amadurecer? Amadurecer é o caminho que precisa ser percorrido até a maturidade. Isso é amadurecer. E por que isso é importante? Nós precisamos entender a diferença de maturidade e de amadurecer. Por quê? Porque tem muita gente que quer parecer maduro. Muita gente que se veste como uma pessoa madura. Muita gente que fala como uma pessoa madura. Que parece uma pessoa madura, mas por dentro ela ainda não está madura. A gente costuma dizer, né, que uma fruta, quando ela não está madura, ela está verde, né? E às vezes nós podemos até colher uma fruta, pegar uma fruta e achar que ela está madura, porque talvez por fora ela pareça madura. Mas quando você vai experimentar aquela fruta, você percebe que por dentro ainda ela não está madura. Isso é muito importante para nós. E é sobre isso que nós vamos falar. É esse caminho que nós vamos trilhar
nessa noite, eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo. Lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim para nós: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Numa outra tradução diz assim, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amém? É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Sim ou não? E aí, Deus falou comigo através dessa palavra, e uma das coisas que eu percebi é que muitas traduções falam sobre perfeitos e muitas traduções falam maduros. E aí fui dar uma pesquisada nessa palavra, no original grego, e a palavra no original grego ali é teleios, que se pronuncia telios, que significa o quê? Significa perfeito, maduro, completo em todas as suas partes, adulto, de maior idade, especialmente da plenitude do caráter cristão. Significa uma completude de plenidade, homem perfeito. Então a raiz da palavra ali, o significado é o mesmo, né? É ser perfeito, ser maduro, ser completo, estar num nível adulto, né? É isso que significa a palavra telios. Você quer repetir comigo? Diga comigo, telios. Essa é a palavra grega. Amém? E dessa palavra deriva, essa palavra telios, ela deriva da palavra telos, que significa amadurecer. Vai pegando aí. Da palavra telos, que significa amadurecer, significa desenvolvido em consumar uma conclusão, cumprindo o necessário, cumprindo o processo. E a palavra telos, ela deriva da palavra tel, que significa o quê? Alcançar o fim, alcançar um objetivo. Daí que vem a palavra telescópio, telefone, né? Por quê? É alcançar um objetivo, alcançar um fim. Você lembrou de mais alguma palavra com tel? Telegrama? Hã? Qual, Célia? Teleférico, né? Então esse é o significado, alcançar um fim, alcançar um objetivo. E é muito importante a gente entender isso, né? E a palavra que nós lemos, ele fala que na provação nós precisamos ter grande alegria. Meu irmão, como é que uma pessoa pode ter alegria na provação? É possível? Sim ou não? É possível? Quando chega uma provação na sua vida, uma luta, você se alegra? Fala a verdade. Sim ou não? Mas é exatamente isso que nós precisamos entender. Porque, sinceramente, se alegrar na provação, meu irmão, a gente precisa ser verdadeiro, né? Mas nós precisamos entender algo aqui. Porque quando ele fala que nós precisamos ter grande alegria na provação, não é algo emocional que ele está falando. O que ele está falando para nós é que nós precisamos ter uma avaliação inteligente da situação, da perspectiva de Deus.
O filtro que nós precisamos usar quando vem a provação e nós vamos analisar aquela situação é com o filtro de Deus. E quando nós entendemos a aprovação do filtro de Deus, entendendo as provações como uma forma de crescimento espiritual. Diga comigo assim: crescimento espiritual. Então anote aí, a provação na minha e na sua vida, do ponto de vista de Deus, é para que nós possamos crescer espiritualmente. Quantos estão entendendo? Vai guardando isso no seu coração. Então, queridos, nós não nos alegramos nas provações em si. Porque alguém dizer que se alegra na provação em si, não é verdade. Mas nós nos alegramos nos seus possíveis resultados. Nós nos alegramos quando nós temos a visão de Deus sobre aquela situação. Quando nós conseguimos visualizar com a ótica divina aquela provação. E aí nós nos alegramos, por quê? Porque a resposta nós já lemos, está ali no versículo. E uma simbologia muito tremenda que a própria Bíblia traz para nós é a simbologia do fruto. O fruto nasce, cresce, até se tornar maduro, sim ou não? Isso é um processo que ocorre. E nesse processo o que ocorre é o amadurecimento. E isso leva tempo. Então diga comigo assim: amadurecer leva tempo. Sim ou não? E nesse tempo de crescimento vai vir tempestades, vai vir lutas, vai vir momentos difíceis, vai vir um sol escaldante. Eu vejo lá no pomar da pastora, se ela não cobrir as árvores frutíferas, o que vai acontecer? Quem que vai vir roubar as frutas? Os pássaros. Então são muitas adversidades que acontecem no processo de amadurecimento. Mas o que nós precisamos entender é que somente aqueles que estiverem bem firmados é que vão conseguir permanecer. E somente quem conseguir permanecer é que vai amadurecer. Entende isso? Se nós pegássemos todas essas palavras e colocássemos num saco, e fôssemos dar um nome para um saco, ele se chamaria perseverança. Diga comigo: perseverança. Mais uma vez: perseverança. Não é apenas uma provação, a palavra de Deus diz. O que a palavra diz aí na tua Bíblia? Tende por motivo de toda alegria o passardes por uma provação? Duas provações? A minha Bíblia diz várias provações, diversas provações. Cutuca o irmão que está do seu lado aí e diga assim para ele: meu irmão, se alegra, porque virão muitas provações. Olha para outro e diz: se alegra, porque virão muitas provações. Amém, queridos? Está dando para entender? E eu preciso abrir um parênteses aqui. Porque eu vejo muita gente reclamar de provação. E o Paulo falou em tudo dai graça. Glória a Deus por isso. E glória a Deus porque ele tem esse entendimento. Só que o fato é que muitas pessoas reclamam de provação. Reclamam das lutas.
reclamam das tempestades, sim ou não? Só que não querer provação, meu irmão, é não querer crescer, é não querer amadurecer. Não querer provações é não entender o poder de Deus, o poder transformador da palavra, o poder transformador do Evangelho. Não são as minhas habilidades, não é a minha força que vai me fazer amadurecer, que vai me fazer chegar lá. A palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, em Deus. E é por isso que é tão importante as provações. Porque as provações, elas vão purificar a nossa fé das impurezas. Vão purificar a nossa fé das coisas mundanas. Vão afastar o que é falso, o que não condiz com a palavra de Deus. As provações vão atestar a nossa autenticidade em Cristo. Por quê? Meu irmão, porque falar que de Jesus é fácil. Mas é a nossa vida que vai revelar isso, principalmente nas provações. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos guardar isso no coração. Que quando vem provação, é a hora da gente crescer, é a hora da gente amadurecer. E agora que nós vimos a importância da provação, nós vamos entender melhor um pouquinho sobre o seu propósito. E eu diria, meu irmão, que a provação é uma porta para sermos aprovados em nossa fé. Diga comigo assim: a provação é uma porta para sermos aprovados na nossa fé. E a palavra diz para nós, e depois de aprovada, o que vai acontecer? Versículo 3, confere na sua Bíblia. O que a palavra diz? Uma vez confirmada, vai acontecer o quê? Eita glória. Só para você acordar, irmão. Uma vez confirmada, vai acontecer o quê? Ou seja, o que é que produz perseverança? Aprovação, meu irmão. Aprovação da minha e da sua fé. É isso que produz perseverança. E por que perseverança é importante mesmo? Só para saber se vocês estão acordados. Por que perseverança é importante? Porque somente aqueles que perseverarem é que chegarão à maturidade. Sem perseverança nós não vamos chegar lá, irmão. Escuta isso, guarda isso no seu espírito. Sem perseverança nós não vamos chegar lá. E como é que eu persevero? Tendo minha fé provada e aprovada. Não tem outro jeito, não tem outra maneira e não tem outra forma. Então nós entendemos que perseverança não ocorre na força do braço, mas sim na provação da nossa fé. E aqui está o problema: muitas pessoas não conseguem perseverar nas coisas de Deus. Por quê? Por quê, irmão? Porque não tem uma fé firme, porque não tem uma fé aprovada, porque tem uma fé, não tem uma fé inabalável, porque talvez ela sempre esteja tentando na força do braço. Se eu e você tentarmos perseverar na força do braço, nós não vamos conseguir. Fala isso para o irmão que está do seu lado aí. Diga: meu irmão, perseverar
na força do braço, não vai dar certo. Faz sentido isso para você? Sim ou não? E é por isso que muitas pessoas não conseguem perseverar, irmão. Porque não tem uma fé firme. E aí quando vem a provação, ela se entristece. Ela murmura. Ela fica para baixo. Ela fica mal. Mas a palavra diz que a gente precisa ter alegria. Mas só tem alegria quem tem a ótica de Deus. Quem não consegue enxergar pela ótica de Deus, se entristece, fica para baixo, fica deprimido, sai do trilho, como disse o apóstolo domingo, se desvia do caminho, e aquilo que era para ser um motivo de crescimento e bênção na vida da pessoa, aquilo que seria para desenvolver a pessoa espiritualmente, acaba se tornando uma pedra de tropeço. E esse é o perigo de nós não estarmos firmados no Senhor quando vier a provação. Que o Espírito Santo possa falar com você e que Ele possa trazer à mente coisas que talvez você não enxergue. E aí muitas pessoas chegam para nós e dizem, mas é muito difícil, não é fácil. E aí eu pergunto, mas quem falou para você que ia ser fácil? Aonde está escrito aí que ia ser fácil, que ia ser moleza, que ia ser mamão com açúcar? Aonde está escrito? Apocalipse diz para nós que só alcançará a vitória aqueles que perseverarem até o fim. Vitória é para quem persevera, não é para qualquer um. Ah, pastor, mas eu estou desanimado, estou triste. Meu irmão, sabe por que você está desanimado e está triste? Porque talvez você tenha procurado ânimo em coisas erradas, em coisas mundanas. A nossa força vem de Cristo, o nosso ânimo vem do Senhor, a nossa alegria vem do Senhor. Já falei isso aqui, vou falar mais uma vez. Todos os dias eu acordo e louvo ao Senhor, agradeço ao Senhor, me alegro no Senhor, porque Ele me deu mais uma oportunidade de perseverar. Porque Ele me deu mais uma oportunidade de crescer, de viver com Ele, de buscá-lo. Mas quando nós procuramos o nosso ânimo em coisas erradas, só vai dar errado. Em coisas que não é Cristo, que não é o Senhor, e nem a sua palavra, não vai dar. A pastora falou sobre o desafio que ela fez para si mesma, de ler a Bíblia em um ano. Meu irmão, vamos tomar esse exemplo para nós. Eu estou no mesmo propósito que ela ali. Só que ela começou em janeiro, eu comecei em setembro. Esse propósito da Bíblia é 365. Meu irmão, o Senhor tem falado tanto comigo. Tem sido um tempo tão precioso, tão bom. Eu não vejo a hora de chegar aquele tempo de eu poder sentar, parar e poder meditar, poder receber aquela palavra. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz para nós: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que precisa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, irmão. Aquilo que nós não podemos ver com os nossos olhos físicos, mas nós podemos perceber com os nossos olhos espirituais. Ele diz ali, por isso não desanimamos, porque o nosso ânimo não vem do Senhor. Por fora nós podemos estar até abatidos, mas por dentro nós estamos sendo renovados pelo Senhor dia após dia, porque o Senhor é renovo, o Senhor é fonte inesgotável de água viva. O Senhor vai nos dar uma água da qual nunca mais teremos sede. O ânimo está no Senhor, meu irmão. Então, se o desânimo está batendo na sua porta, você precisa parar. E você precisa olhar para o Senhor. Você precisa parar de buscar o seu ânimo em coisas que não é o Senhor. Porque se o desânimo já está batendo na sua porta, é porque o Senhor talvez esteja bem longe. Os discípulos do Senhor, diz a palavra lá em Atos, que eles se alegravam quando eles sofriam, quando eles eram, quando eles apanhavam, quando eles eram torturados, caluniados pelo Senhor, quando eles eram presos, diz a palavra que eles se alegravam nisso. E eles diziam assim: porque eu não sou digno, nós não somos dignos de sofrer pelo Senhor. Os caras não se achavam dignos de apanhar pelo Senhor, de ser preso pelo Senhor. Isso mostra, meu irmão, uma ótica divina. Eles não estavam olhando para a situação, eles estavam olhando para o propósito. Persevere, seja firme na palavra, porque são desses que o Senhor cuida. A palavra diz para nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quem cuida de nós é o Senhor, irmão. Quem cuida de você é o Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado aí, dá um sorriso para ele e diz assim: você não está sozinho, você não está abandonado, Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Versículo 4, acompanha comigo. A perseverança precisa ter ação completa, para que sejamos maduros e íntegros, e nada nos falte. Em nada deficientes, diz aqui nessa outra tradução. Então o que nós entendemos? Entendemos que quanto mais aprovado eu sou, mais a minha perseverança se desenvolve. E então vamos chegando a um nível de maturidade. Prova, aprovação, perseverança, que se desenvolve até chegarmos à maturidade. Por que isso é importante? Por que estar maduro é importante? Efésios 4, a partir do versículo 13, fala para nós, sobre isso, sobre maturidade. Porque quanto mais maduro e íntegro eu me tornar, mais a estatura de Cristo eu estarei, e mais adornado e preparado eu estarei para a vinda do noivo, irmão, para casar com ele. O noivo virá buscar a sua noiva.
E ele não vai casar com uma noiva nécia e tola, inconsequente, que não persevera. Muito pelo contrário, esses serão deixados para o lado de fora. Não vão entrar. Não vão entrar no reino de Deus. Por isso, meu irmão, com muito amor eu falo para você e para mim, não é tempo de brincar, de ser crente. Não é tempo de brincar com o Senhor. Não é tempo de brincar com as coisas de Deus. Buscamos a Deus, aprendemos a sua palavra, mas isso precisa ser genuíno. E o que é uma coisa genuína? É uma coisa pura, sim ou não? É uma coisa pura, uma coisa verdadeira. E para que algo seja puro, ele precisa... O que precisa acontecer com ele? Para algo se tornar puro, o que precisa acontecer com ele? Diga assim comigo, precisa ser purificado. Sim ou não? E Deus tem um método excelente para purificar. Passar pelo fogo. Só tem um jeito da gente se tornar puro, passando pelo fogo. Como é que o ouro ele se torna purificado? Passando pelo fogo. Então o que eu e você precisamos almejar, meu irmão, é passar pelo fogo. Quer ser brilhante? Quer ser puro? Quer se tornar maduro? Fogo. Não tem outro jeito. Mas é um fogo maravilhoso. Vai tirar tudo que não presta, toda a impureza, tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus, e vai te tornar branquinho. Vai me tornar branquinho como a neve. Amém? Versículo 5, acompanha comigo. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Agora, se eu fosse você, eu grifava o versículo 6, 7 e 8 aí na sua Bíblia. E a palavra diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Uma outra versão diz: o homem de mente dividida, instável em tudo que faz. Grifou aí na sua Bíblia? Escute isso. A sabedoria que ele está falando aqui, irmão, não é um conhecimento intelectual. Não é para dizermos que nós somos sábios, entendemos de tudo. Não, não. A sabedoria que ele está falando aqui é uma compreensão espiritual. Diga comigo, compreensão espiritual. Do que, irmão? Do que? Do que nós estamos lendo. A gente está falando sobre provações. Então, é uma compreensão espiritual do propósito das provações. Escute isso. Por quê? Porque se eu entendo a sua importância, eu caminho no propósito. Eu persevero, sim ou não? Agora, se eu não entendo, se eu não compreendo, como é que eu vou andar num lugar obscuro, que eu não tenho entendimento? Eu e você jamais vamos perseverar em algo que nós não compreendemos. E é por isso
que eu e você, nós precisamos de sabedoria que vem do alto, para termos compreensão espiritual. A sabedoria espiritual só pode vir do alto, de Deus. Não vem de outro lugar. A sabedoria que ele está tratando aqui não é uma sabedoria terrena, mas é uma sabedoria de Deus. Para que nós possamos compreender as provações com a ótica de Deus. E aí ele diz para nós, peça com fé. Ó a nossa fé sendo ativada. Ó a nossa fé sendo aplicada. Peça com fé, sem duvidar. Porque o que duvida é como a onda do mar, levada pelo vento, para lá e para cá. Pergunto para você, Deus age pela dúvida ou pela fé? Deus age pela dúvida ou pela fé? Hebreus 11:6 diz o que para nós? Sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto é muito claro. Peça com fé sem duvidar. Porque quem duvida é como a onda do mar levada para lá e para cá. Não espere receber tal coisa do Senhor. Aquele que tem o ânimo dobre, aquele que tem a mente dividida, aquele que é inconstante em tudo que faz. Isso que eu falei seria o contrário de perseverança. O contrário de perseverança é alguém instável, alguém de mente dividida. E mais uma vez, meu irmão, infelizmente, o que nós mais vemos são pessoas instáveis. Pessoas de mente dividida, que não conseguem perseverar. Por quê? Porque tem a sua fidelidade dividida. Porque não são sinceras e verdadeiras, nem com Deus e nem consigo mesmo. Por diversas vezes a palavra diz, não se engane a você mesmo. Não é a mim que você está enganando, não é o apóstolo Júlio, o apóstolo Ivone, mas é assim mesmo, é a nós mesmos. Então, pessoas não conseguem perseverar porque têm sua fidelidade dividida, não são sinceras nem verdadeiras consigo mesmas, nem com Deus. Falta firmeza, falta decisão, e por causa disso, vão tropeçar. Não vão conseguir chegar. Uma hora crê em Deus, uma hora crê no poder de Deus, e outra hora desiste da sua fé, desiste da sua esperança nele, duvida do seu poder. Meu irmão, escute isso. A falta de constância e perseverança revela o nosso caráter. Revela o nosso caráter. A palavra não diz para confiarmos em nós mesmos. O que a palavra diz? Que nós temos que confiar no Senhor, em Deus. Toda vez que nós confiamos em nós mesmos, seremos instáveis. Toda vez que nós confiarmos em nós mesmos, teremos mente dividida. Mas quando confiamos em Jesus, nossa fé é fortalecida e conseguimos assim perseverar. Não é na força do braço, irmão. Não é algo que eu e você possamos fazer por nós mesmos, mas é somente estando firmados no Senhor. E no processo até a maturidade, as etapas precisam ser bem completadas, e completadas gradativamente, mas sempre com constância. Ou seja, nunca para. Uma coisa que nós temos falado muito aqui, o reino nunca para.
É por isso que nós não podemos parar. Nós estamos aqui no dia 31/12, quase dia 1º. Meu irmão, mas eu já estou pensando lá em fevereiro. Lá em março. Eu já estou com a minha cabeça lá, não estou aqui mais. Já fui. Porque o reino não para. Nós não podemos parar de crescer. E nós temos um projeto para esse ano aqui na igreja. Nós queremos mudar a igreja de lado, para que nós possamos, possa ser maior aí o lugar para o pessoal sentar, né? A gente possa estar mais próximo. Vai melhorar som, vai melhorar muita coisa. Então nós não podemos parar, nós temos que continuar. Mas tudo pela graça e pelo poder do Espírito agido em nós. Sempre na dependência dEle. Diga comigo assim, sempre na dependência dEle. E aí, meu irmão, eu coloquei aqui 6 tópicos para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor isso que eu estou falando. O primeiro deles é a conversão. É quando nós nos rendemos ao amor do Senhor e entregamos a Ele a nossa vida. Meu irmão, Nora, por que você está falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque mais uma vez, infelizmente, o que a gente vê é muita gente convencida pelo Evangelho e não convertida. É gente que se convenceu de algo, mas que não se submeteu ao senhorio do Senhor. Nós precisamos nos converter, irmão. Porque se nós pularmos um passo, um processo, nós não vamos conseguir continuar. Vai apodrecer, vai dar ruim. Então o primeiro passo é conversão. E talvez muitos de nós vamos ter que voltar para trás e se converter de verdade, irmão. Como o Lucas falou. Lucas falou para mim: pastor, eu estou tendo que falar da Bíblia para crente. Foi ou não foi, Lucas? Eu estou tendo que evangelizar crente, acredita? Eu falei, acredito. Porque tem muita gente convencida e não convertida. O segundo passo, palavra. Depois nós passamos a caminhar com Jesus, conhecer quem Ele é, aprender dEle. Por isso que nós mergulhamos na palavra. Devocional, Academia da Fé, irmão, para mergulhar na palavra de cabeça. Terceiro passo é a fé. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, quanto mais nós somos cheios da palavra, né? Algo começa a se movimentar em nós, algo começa a ser gerado em nós, e isso se chama fé. E aí a nossa fé, o quarto passo, ela precisa se tornar autêntica, precisa ser provada e aprovada pelo Senhor por diversas vezes. E aí entra a perseverança, que é o quinto passo. Quanto mais eu permaneço e não me desvio nem para a direita nem para a esquerda, é produzido em mim, como disse no versículo 3, a perseverança. Continuamos firmes em amor, em confiança e obediência em Deus. E eu não vou desistir, por quê? 2 Timóteo 1,12, porque eu sei em quem eu tenho crido. É por isso que nós não desistimos. E o sexto passo, vai chegar um ponto que já estamos tão aprovados pelo Senhor e perseverantes nele, que aquelas coisas que me abalavam no começo, aquelas coisas que me frustravam, que me afetavam, que me deixavam para baixo, agora já não tem mais efeito sobre mim, agora já não me abala mais, agora já não me entristece mais. Isso é maturidade. Quando nós chegamos nesse nível, então nós estamos amadurecendo, irmão. Quando aquelas coisas que te abalavam lá no começo já não te abalam mais. Aquelas coisas que te afligiam lá no começo já não te afligem mais. Os teus olhos estão no Senhor. Não importa se eles vão me prender, se eles vão me bater, se eles vão me torturar.
como os apóstolos, mas eu me alegro no Senhor. E nós como igreja, queridos, nós temos um papel muito importante a cumprir nessa geração. Muito importante. Nós precisamos chegar à maturidade, porque como nós vimos, Deus não vai levar uma igreja imatura. Mas também nós precisamos chegar à maturidade. Por quê? Porque Deus não vai levantar pessoas doentes para curar enfermos. Deus não vai levantar pessoas desobedientes para ensinar sobre fidelidade. Sim ou não? E Deus não vai levantar pessoas rebeldes para falar sobre obediência. É por isso que nós precisamos amadurecer, para cumprir o nosso propósito como igreja nessa terra. Por quê, meu irmão? Porque a autoridade de Jesus, ela é para uma igreja madura, perseverante. Ela não é para uma igreja inconsequente e instável. A autoridade que Jesus tem para a sua igreja é para uma igreja pronta e preparada, completa, plena. Tudo bem, Minoro, mas e a bênção? Quando que vai vir a bênção? Talvez você esteja se perguntando aí. Meu irmão, a bênção vai vir quando nós estivermos firmes no propósito, quando nós estivermos alinhados com o céu, alinhados com o processo. Deixa eu dizer uma coisa para você, e Deus vai cuidar de nós. Ele é que vai nos abençoar, nos guardar, nos sustentar, nos ensinar o destino. Só precisamos ficar firmes e obedientes a Ele. Olha para o irmão do seu lado aí e diga: meu irmão, Deus é que cuida de você. Que bênção maior que essa? Será que existe bênção maior que essa, irmão? Não existe, não tem. Lucas 21:19 diz para nós: e na nossa perseverança, é na nossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Olha essa palavra. Mateus 10:22, é por causa do meu nome sereis odiados de todos, contudo aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Perseverança, irmão, é a palavra. Perseverança. Versículo 12 de Tiago 1 diz, acompanhe comigo: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Você pode dizer um amém? Quem persevera na provação vai receber uma coroa, irmão. É promessa de Deus, Josi, para mim e para você. Vale a pena. Cutuca o irmão aí, fala: ei, vale a pena. Meu irmão, a vitória é para aqueles que perseverarem até o fim. A vitória é para nós, que vamos perseverar, amém? 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Meu irmão, Deus não é variável. Escute isso. Deus não é variável nem constante. Deus é perfeito. E Ele quer uma igreja perfeita. E eu diria até que Deus é perseverante. Não está escrito isso, tá bom? Mas eu estou dizendo.
Sabe por que Deus é perseverante? Porque Deus escolheu a mim e a você. Ele não olha para você fazendo coisas erradas ou não maduro ainda. Deus olha para nós com amor, irmão. Deus acredita em nós, Deus tem fé em nós. Deus nos escolheu. E para acabar, no 25 diz: mas o homem que persevera, ou melhor, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu e você, nós precisamos ser perseverantes na prática da palavra. Eu e você precisamos ser perseverantes na busca pelo conhecimento da palavra. Falamos isso aqui numa quarta-feira. E a palavra diz que nós precisamos observar atentamente essa lei que é perfeita. O que é observar atentamente a lei perfeita, irmão? É buscar a palavra, é fazer aquilo que a pastora disse. É ler, fazer propósito, é buscar estratégia para você ter mais intimidade com a palavra. Perseverar na palavra é não desistir. É não desistir. É continuar firme na busca. É tratar aquilo com zelo, com amor, com atenção, com cuidado. E aí, perseverar na prática. Porque nós só vamos praticar algo que nós conhecemos. Agora, se eu e você não tivermos conhecimento da palavra, o que é que nós vamos praticar, irmão? O que é que nós vamos praticar? Eu digo o que nós vamos praticar. Aquilo que nós temos aprendido do mundo. Parece algo difícil. Parece algo impossível. Mas no versículo 21 ele diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Há um segredo para a gente perseverar na palavra. É aceitar a palavra com humildade. É se render à palavra. É crer na palavra, que ela é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Sim ou não? Quanto mais eu e você perseveramos na palavra, mais nós crescemos espiritualmente. E quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais provado eu serei. E é exatamente aqui que será posto à prova a nossa vida, a nossa fé. É exatamente aqui que nós saberemos se a palavra gerou em mim mudança ou não, no momento da prova. Lucas 8,15 diz para nós: no entanto, as que caíram em boa terra, escute isso, são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra e entesouram e com perseverança frutificam. Quando nós ouvimos a palavra com o coração sincero e entesouram, poderíamos dar muitas definições para isso, né? Mas pensa que o teu coração é um baú de tesouros. E aí você pega essa palavra e coloca nesse baú e fecha. Você entesoura isso dentro de você. Você enraiza dentro de você. Quando nós fazemos isso, diz a palavra que com perseverança nós frutificamos. Ou seja, fruto não nasce sem semente. Sabe qual é a matéria-prima para o fruto do Espírito? A semente da palavra. Para que eu e você possamos gerar o fruto do Espírito,
a palavra em nós precisa crescer. A semente da palavra precisa germinar. Amém, queridos? Essa é a palavra para nós. O ano de 2022, nós vamos caminhar. É tempo de amadurecer. E Deus é tão maravilhoso, tão tremendo, que Ele já nos deu uma direção para como nós devemos iniciar. Escute isso. Como nós devemos iniciar a nossa caminhada, o nosso trilho. Quem é que gosta de série? Quem gosta de assistir série? Eu gosto também. Então nós vamos ter uma série, mas é uma série bíblica, amém? Então durante 7 domingos, nós vamos ter aqui uma série de mensagens. E nós vamos falar aqui sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Diga uau! Nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Esse é o nome da nossa série. As 7 igrejas do Apocalipse. E eu não vou pregar sobre elas. A cada domingo nós vamos falar, mas eu quero só te deixar um gostinho na boca. Eu vou mostrar para você que a palavra de Deus fala para nós, em relação às 7 igrejas, fala sobre perseverança. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 1 diz para nós, a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, ele diz: Escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas, e em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, versículo 3, e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olha a recompensa para os vencedores aqui. Nós vamos conhecer a árvore da vida, irmão. Segunda igreja, a igreja de Esmirna, ele diz: estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Quem é esse cara aqui? Jesus. Então Jesus tem uma palavra para cada igreja. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ó a provação. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. O que é ser fiel até a morte? Perseverar. E eu lhe darei a coroa da vida. A igreja de Pérgamo lhe diz: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Nós vamos conhecer o maná. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Não importa onde estamos, ele fala ali sobre o trono de Satanás. Não importa onde estamos, irmão, seja fiel ao nome de Jesus. A quarta igreja, Tiatira. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a sua fé,
o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Quinta igreja, Sardes. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E ele diz: conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Versículo 4: há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal, ou seja, que foram perseverantes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos, e o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Permanecer no Senhor nos fará conhecido de Deus. Você quer ser conhecido de Deus? Permaneça fiel até o fim. Sexta igreja, Filadélfia. Estas são as palavras daquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, escute isso, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Fala sobre perseverança na palavra. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Falando sobre provação. E a última igreja, a igreja de Laodiceia, que é a 7ª igreja, diz assim: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ele diz: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Olha a inconstância, olha a mente dividida. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-te este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Falando sobre purificação e provação. E você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos colocar em pé, irmãos? Não sabemos o